Graça e paz, queridos. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós te agradecemos por Tua bondade, Tua misericórdia, agradecemos por Teu amor, Teu cuidado por nós. Agradecemos pela maneira como o Senhor nos ensina, nos fala e nos conduz na Tua vontade. Obrigado por esse dia. Sabemos que essa nação tem passado por tempos difíceis. Não é simplesmente pela questão dessa paralisação dos caminhoneiros, mas sabemos que o uso, a corrupção, o uso do dinheiro público tem sido tão mal administrado, Senhor, e sabemos que precisa de sabedoria, não só para lidar com essa situação, mas também para que haja uma administração com sabedoria, com graça e expressão da Tua vontade, de maneira que a justiça possa ser realmente alcançada. Nós te agradecemos porque sabemos que a Tua igreja, a Tua família, o corpo precisa aprender, precisa compreender o seu papel em situações como essa. De maneira que a Tua igreja possa fazer a diferença, não só nessa nação, mas no mundo inteiro, Senhor. Não só no revelar do reino, mas no manifestar da Tua vontade. Mas precisamos aprender, deixar de ser religiosos, crescer, amadurecer e cumprir o Teu propósito, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, segundo o Teu desejo, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem dado. Conduza-nos, Senhor, neste tempo aqui agora. Conduza neste tempo de aprendizagem que a gente possa crescer, amadurecer e compreender a Tua vontade, de maneira que a gente amadureça e como corpo, como família, não só aprendamos a nos relacionar uns com os outros dentro do corpo, a sermos uma oferta em favor uns dos outros e um compromisso com a Tua vontade, no sentido de crescer, amadurecer, de fazer a Tua vontade conhecida, mas que nós possamos fazer diferença neste mundo, revelando o Teu reino, manifestando aquilo que seja o Teu desejo para as nossas vidas, no cumprir e no realizar da Tua vontade, para revelar o Senhor neste mundo. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos feito ministrações, feito estudos nos pequenos grupos, e que de maneira nos conduz ao entendimento da vontade de Deus e que a gente precisa, com um coração sincero, um coração aberto, poder realmente ouvir aquilo que Deus está falando, da maneira como Deus está falando, para que a gente, tendo o entendimento iluminado, a gente possa compreender o nosso papel e a nossa responsabilidade, não só perante o corpo, mas perante aquilo que seja o compromisso de Deus e a vontade dEle, para aquilo que a igreja tem que fazer no mundo. Nós precisamos entender isso. Se não entendermos, se não tivermos o entendimento, nós não prestaremos o culto que Deus deseja que nós prestemos. Paulo, falando sobre isso em Romanos 12, 1 e 2, fala acerca desse culto. Um culto com entendimento espiritual, com discernimento, com compreensão da vontade de Deus. E a gente precisa entender isso. Nós precisamos amadurecer, crescer. Nós falamos nessa série deste mês, em termos da evolução dos estudos, que fala acerca de transmissão, que é o tema do ano, que fala acerca da minha responsabilidade, do meu compromisso de ensinar, de levar o outro ao entendimento e à compreensão da vontade de Deus. E dentro disso tudo, nós falamos esse mês, olha, nós estamos aqui não para sermos hipócritas ou atores nessa vida. Nós não estamos aqui para representar, mas estamos aqui para revelar quem nós somos diante de Deus. Depois, na sequência, nós falamos acerca do aspecto do compromisso, do amigo, somos amigos de Deus. E o que significa ser amigo de Deus? Significa que o nosso compromisso é com o Pai, é com sua vontade, seu querer e seu desejo. E esse compromisso se traduz em sermos expressão de quem Ele é, que nos conduz a uma jornada de amadurecimento.
Mas a gente entende também, na sequência dos estudos que nós fizemos, que isso nós não fazemos sozinho, mas na família, no corpo, na igreja. E que Deus instituiu o corpo, a igreja que foi planejada muito antes mesmo da nossa criação, da criação do mundo, Ele planejou tudo isso para que, dando dons, concedendo dons aos homens, houvesse, no compromisso assumido com a vontade do Pai, o processo de amadurecimento, de entendimento e de que nós somos responsáveis uns pelos outros, pelo amadurecimento, pelo crescimento. E que nós somos responsáveis para que a vontade de Deus se expresse através da sua família, do seu corpo. Por isso o texto base da semana, dos estudos da semana que nós conduzimos, refere-se lá a Efésios 4, que eu gostaria de ler, antes de entrar justamente no assunto dessa semana. Está lá em Efésios 4, a partir do verso 11, do 11 ao 16, que diz assim: foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Então, por que Deus e por que o Espírito Santo distribui os dons aos homens? Por que institui alguns para profetas, outros para os mestres, para pastores? Por que ele diz isso? Por que ele institui? Por que ele coloca? Para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. O objetivo, o propósito da família, o propósito de estarmos juntos, o propósito de nos encontrarmos, seja aqui no culto de domingo, seja no PG, seja nos nossos encontros pessoais, que a gente estabelece fora desses compromissos, tem um propósito de quê? De ajudar, de ensinar e de conduzir um ao outro como uma oferta no intuito de que haja o crescimento, o amadurecimento. E a gente precisa entender este papel que nós temos. Não é papel de alguns, mas é um papel que Deus designou para todos. Por isso nós precisamos fazer essa jornada de crescimento. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Qual é o propósito de Deus? Que nós alcancemos a plenitude de Cristo, a maturidade, a altura espiritual de Cristo. Porque como obra do que Ele fez, do que Ele realizou, a obra que Ele realizou, fazendo de nós novas criaturas, é plena, é total, é completa. O que nós precisamos fazer? Amadurecer, crescer. Crescer no sentido de se tornar pessoas que entendem a vontade de Deus, que compreendem a vontade de Deus e se comprometem com essa vontade. Não estamos falando de ficarmos velhos, não estamos falando de ficarmos anos e anos na igreja, ou seja, porque eu tenho 20 anos de igreja, quer dizer que eu seja uma pessoa madura. Não é isso. Eu posso ter 1 ano e ser uma pessoa madura, e ter 20 anos e ser uma pessoa imatura. O que é que eu preciso para alcançar a maturidade? Eu preciso compreender a vontade de Deus e a essa vontade me submeter. Pois se eu não fizer isso, vou amadurecer, vou cumprir o propósito e a vontade de Deus? Não vou. Então é isso que a gente precisa entender. Essa é a nossa jornada. E é isso que Ele quer que nós aprendamos. Então não seremos, por se nós amadurecemos, se nós crescemos, se nós entendemos o propósito de Deus, diz assim, então não seremos mais como crianças arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas.
E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Quem faz tudo isso? Somos nós? É o nosso empenho? É o nosso zelo de querer fazer? Sabemos que não, pois não é algo que depende do nosso empenho em termos de pensamento, de didática simplesmente, mas é uma dependência do Espírito que nos conduz nessa jornada. Mas como eu chego a essa jornada de amadurecimento? Como eu posso amadurecer? É isso que nós precisamos nos preocupar. Eu preciso conhecer Deus e conhecer da sua vontade. Pois se eu não conhecer, não farei essa jornada. Ficarei preso à minha religiosidade. E a gente precisa amadurecer. A vontade do Pai para as nossas vidas é que nós amadureçamos, que nós cresçamos, que nós sejamos como Cristo, que nós o revelemos ao mundo, que nós manifestemos o Cristo ao mundo. Como a gente faz isso? No nosso isolacionismo? Pessoalmente? Não. É na expressão de corpo. A oração de Jesus traduz isso de forma muito peculiar. Que é através da unidade do corpo, através do crescimento, que é o que Paulo escreve aqui também, é que nós expressaremos a vontade de Deus, cumpriremos, amadureceremos e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Para quê? Para que nessa jornada, caminhando, a gente possa ajudar uns aos outros nessa jornada, não só aprendendo, mas também ensinando. Por isso o testemunho do Guilherme aqui traduz esse aspecto. Ele aprendeu quando ele estava simplesmente no PG, junto, acompanhando, aprendeu. Mas quando ele aprendeu e cresceu mais, ele mesmo testemunhou, quando ele assumiu o compromisso pelas pessoas. Isso quer dizer que ele é perfeito? Não, como nós não somos. Mas nós precisamos aprender a entender essas coisas, que é no compromisso que nós assumimos com a vontade do Pai, e esse compromisso se traduz no amor pelos outros, é que nós vamos fazer essa jornada de amadurecimento. E por isso que a gente precisa entender que a gente não vive o Evangelho sozinho, mas nós vivemos o Evangelho em família. Porque a gente cresce, revela o reino, manifesta a vontade do Pai e cumpre a sua vontade. Por isso, o que significa de fato a vontade de Deus? A vontade de Deus está em quê? Em sermos santos. O nosso chamado é para sermos santos. O que implica ser santo? Implica em amadurecer, em ser semelhante a Cristo, em imitá-lo. O que mais? Quando a gente fala, Paulo fala assim, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo era perfeito? Não. Tinha suas lutas? Tinha suas dificuldades? Tinha. Mas ele chamava as pessoas para ser seu imitador. Por que ele chamava com todos os defeitos que ele tinha? Porque ele sabia que o zelo dele era pela vontade do Pai. E ele se submetia, e ele ofertava a sua vida. A vida de Paulo era tranquila? A gente sabe que não. Era cheia de problemas? Como a nossa. Talvez mais difícil do que a nossa. Mas a gente precisa aprender e entender que a gente precisa crescer. Que essa é a vontade do Pai para as nossas vidas. Ele não quer outra coisa, que a gente cresça e seja como seu filho. Na realidade, que revele o Filho, porque ele nos fez semelhantes à imagem de Cristo. Isso está nas Escrituras, e à medida que a gente for lendo, seguindo o plano, e se você for pensando e refletindo, fala assim, eu já li sobre isso. E qual é o intuito? Que a gente comece a aprender a julgar aquilo que a gente está ouvindo, segundo aquilo que a gente tem lido nas Escrituras. Por isso, o que significa ser como Cristo? Qual é a essência disso, de ser como Cristo? É amar como Ele amou. Não foi o que Ele falou? Um novo mandamento vos dou, que amai uns aos outros como eu amei. Qual foi o amor de Cristo? Foi gostar muito? Não. O que Ele fez? Se ofertou. O sacrifício dele foi uma oferta para que nós pudéssemos
Conhecer o Pai. Porque se ele não tivesse feito essa oferta, conheceríamos o Pai? Não. Ele gostou disso que ele fez? Ele teve prazer em fazer isso? Ele ficou feliz em fazer isso? Não, a gente sabe que não. Ele se alegrou pela vontade do Pai, mas feliz para fazer, a gente sabe que não. Porque ele sofreu, porque ele penou, e inclusive ele pediu ao Pai para livrá-lo daquela hora. Mas o que ele fez, seja feita a sua vontade. O que ele quer que nós aprendamos? Que a gente deve viver da mesma maneira. Embora, muitas vezes, o compromisso com a vontade do Pai e o compromisso com a vida uns dos outros significa sacrifício, significa uma oferta e que eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, senão eu não vou fazer a vontade do Pai. Qual é a diferença entre a maturidade e a imaturidade? São esses aspectos que a gente analisa. Por isso que nós precisamos fazer. Se eu me sacrifico, se eu quero, se eu entendo que isso é ser imitador de Cristo, ou seja, ofertar a minha vida em favor do outro, eu preciso entender o que é a jornada que eu tenho que fazer, que é a jornada de sair de um processo de imaturidade para um processo de maturidade. As coisas não acontecem por acaso. Paulo nos ensina, Paulo nos fala sobre isso, Pedro nos fala sobre isso. Os estudos dessa semana vai estar abordando justamente o aspecto da instrução de Paulo de Pedro como fazer isso. Como uma jornada de amadurecimento acontece e pode acontecer nas nossas vidas. Mas o que nós precisamos compreender que não é só Pedro que falou sobre isso, não foi só Paulo que falou sobre isso. Jesus mesmo disse como fazer isso, como amadurecer, como crescer. E o que é ser uma pessoa imatura? Imaturo não é aquele que não conhece a salvação de Deus, que não conhece a graça, que não experimentou a graça. Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala que ele não pôde falar àqueles irmãos como a pessoas maduras, mas teve que falar a ele como a pessoas, como a crianças espirituais. Por quê? Porque elas pensavam como uma pessoa natural, não como alguém que já tinha conhecimento da vontade de Deus. É essa a questão. Quando eu sou um cristão imaturo, na realidade eu vivo o quê? Eu vivo pensando como uma pessoa natural. Minha vida é guiada e é norteada pelos mesmos pensamentos. Mas o que são esses pensamentos? Como a gente manifesta a nossa imaturidade? Na maneira como nós nos relacionamos, na maneira como nós vivemos o nosso dia a dia, seja em casa, seja no trabalho, na família de Deus, ou seja, nos nossos encontros, na maneira como nós andamos. E fala de quê? Fala acerca de, eu penso assim, no que eu faço, nas minhas ações, nas minhas reações, eu estou pensando no outro? No impacto que vai ter na vida do outro? Não. Quando eu não penso nisso, eu estou sendo imaturo. Quando as palavras que eu falo, o que eu escrevo, a maneira como eu escrevo, acerca do que eu escrevo, sem pensar no impacto que tem na vida do outro, eu estou sendo maduro? Não, eu estou sendo imaturo. Agora, quando eu penso que tudo aquilo que eu vou falar, o que eu vou fazer, as minhas ações e as minhas reações, o que ela pode impactar na vida do outro, para que ele possa crescer, amadurecer e compreender, eu estou sendo maduro. Por isso, se eu faço o que eu penso, do jeito que eu penso, da maneira como eu penso, e não estou preocupado com o outro, eu estou sendo maduro? Não, eu estou sendo imaturo. É esses aspectos que a gente precisa começar a analisar para a gente compreender o nosso grau de maturidade. Então, assim, quando eu penso na minha ação, vamos dizer assim, nas ações que eu tomo, o quanto isso vai influenciar as pessoas com quem eu me relaciono, eu estou começando a ficar maduro. Enquanto eu não estou pensando nisso, eu estou sendo uma pessoa simplesmente imatura. Não estou discutindo o aspecto de inteligência, não estou discutindo o aspecto de conhecimento, não estou discutindo o aspecto de capacidade de argumentação. Não são esses aspectos. Isso é estudo, isso é conhecimento. Mas a maneira como eu uso isso e como eu faço uso disso em termos de análise, de impactar a vida dos outros, é que vai fazer a diferença. Porque nem sempre posso fazer
ou falar aquilo que eu gostaria. É o que Paulo fala sobre isso. Tudo. Eu sou livre para fazer tudo, mas nem tudo me convém. Nem tudo é bom, porque nem tudo é bom para a edificação do corpo. O que eu devo fazer? Tudo aquilo que for bom para a edificação do corpo. Por isso a minha imaturidade, ela pensa nisso. Quando eu falo de pensamento natural, eu estou falando do quê? Dos meus desejos, de buscar os meus desejos, de atender os meus desejos. Estou preocupado com o problema do outro? Não estou. Estou preocupado com o interesse do outro? Não, eu quero resolver o meu problema. E desde situações simples, de condições simples, como por exemplo, a comida está sendo servida, é pouca. Eu corro na frente para ser o primeiro da fila. Isso é o quê? Eu quero resolver o meu problema da minha fome. Eu não estou preocupado com se o último da fila vai receber ou não vai. Não. Está entendendo o que é maturidade, o que é a imaturidade? O que é viver segundo o pensamento natural e não? O ideal é que todos sejam maduros e sejam capazes de repartir o que têm. Mas nós sabemos que essa não é a realidade. Isso só na questão de uma comida? Não. Em outros detalhes da vida. A preocupação no serviço, eu estou preocupado com o quê? Com a minha promoção. E eu vou fazer qualquer coisa para alcançar a minha promoção. Estou preocupado que vai acontecer, qual o impacto disso na vida do outro? Não. Então, isso é um pensamento natural. É um pensamento de uma pessoa cristã que conhece a vontade de Deus parcialmente e que não entende o que significa fazer da própria vida uma oferta para que Deus seja revelado através dele. Porque qual é o propósito da nossa vida? Revelarmos Cristo. Se nós agirmos segundo o pensamento natural, vamos revelar Cristo? Não vamos. Então a gente precisa entender que a imaturidade, ela se traduz na falta de entendimento isso. Não sou livre para fazer o que eu quero. Não sou livre para fazer a minha vontade. Fui comprado por um preço muito alto. E que os meus membros, o meu corpo, a minha vida, é para ser o quê? Servo da justiça. E o que é ser servo da justiça? É viver segundo aquilo que seja a vontade de Deus. E não segundo o meu pensamento natural. Por isso Paulo em Romanos fala acerca disso. Olha, vocês foram livres, foram libertos. A questão é a quem nós estamos oferecendo os nossos membros? Para servir o pecado, ou seja, a impiedade, na realidade, para andar segundo o pensamento natural, ou nós estamos oferecendo os nossos membros para servir a justiça, ou seja, para fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que o mundo conheça a Cristo. Quem faz Cristo ser conhecido? Nós, a igreja, a família. Mas de que maneira que nós vamos fazer Cristo conhecido? Pela nossa religiosidade, pelos nossos dogmas, pelas nossas leis que a gente cria? Em termos de religiosidade, não. Quando nós amamos como Cristo. E nós precisamos crescer e amadurecer nisso, pois só assim nós viveremos a vontade de Deus. E a gente precisa entender isso. Por isso, o que eu preciso para amadurecer? Qual é a minha jornada? O que envolve essa jornada se eu quero ser uma pessoa madura? Pois uma pessoa madura implica em quê? Em expressarmos a plenitude de Cristo, em sermos imitadores, ou seja, em nossas ações, em realmente amar como Cristo amou, em negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz, seguirmos o modelo que Ele nos deu. Isso implica em morrermos para os nossos desejos e vontade em todo o tempo, em diante das situações fazermos a escolha de servir a justiça e não a nossa vontade. Por isso, a maturidade, ela se revela o quê? Na maneira como eu me responsabilizo pelas pessoas, no meu compromisso com o crescimento, com o amadurecimento das pessoas. Só assim eu faço essa caminhada. Eu vou chegar a essa plenitude, a expressão, aquilo que Paulo fala, eu corro na realidade, socando o meu corpo, por quê? Porque eu quero que a vontade, quero que Cristo seja revelado em mim. E é nisso que nós temos que fazer essa jornada. É nisso que nós precisamos caminhar, correr para que Deus
possa se revelar e a sua vontade possa acontecer em nós e através de nós, alcançando aquelas pessoas que não conhecem. Porque só assim as pessoas vão conhecê-lo. Só assim nós preocuparemos com o que está acontecendo da porta daqui para fora. Mas precisamos amadurecer. Precisamos nos comprometer com a vontade do Pai. Só assim a gente revela. Pois só assim as pessoas serão santificadas através das nossas ações. Porque elas serão levadas e conduzidas a conhecer Deus. As pessoas precisam ver Deus em nós. Nós precisamos entender isso e precisamos ajudar uns aos outros nessa jornada, para que o Pai seja visto em nós. Caso contrário, nós vivemos uma mera religiosidade, que não traduz aquilo que Deus quer. Como eu faço essa caminhada? Como é a jornada? Eu preciso entender que não se trata do que eu vou fazer, mas de entender o que Ele já fez. Com base no que Ele já fez, eu faço aquilo que preciso, com empenho e compromisso daquilo que Ele quer. Nós aceitamos por fé aquilo que Ele fala. E isso requer de nós o quê? Aquilo que Paulo fala, uma transformação de entendimento. Porque se eu não transformar o entendimento, eu vou querer viver a vida cristã segundo o pensamento natural e eu não vou viver. Eu preciso pensar da mesma maneira que Deus deseja que a gente pense, segundo um entendimento espiritual, e não segundo um pensamento carnal. Porque o pensamento do homem é o quê? É animal e é demoníaco, não tem nada a ver com Deus e nem com sua vontade. Por isso eu não posso pensar naturalmente, eu tenho que pensar espiritualmente. E eu só penso espiritualmente quando eu conheço dessa vontade. E a gente precisa crescer, precisa entrar na vontade do Pai, precisa compreender essa vontade. Jesus disse que a vida eterna estava em quê? Em conhecer a Deus. Quando conhecemos o Pai, conhecemos da sua vontade, a gente começa a entender que esse caráter, a natureza que Ele tem, é a mesma que Ele nos deu. É aquilo que Ele fez em nós, é a obra que Ele realizou em nós. Aí a gente entende que a gente é coparticipante da natureza divina. Por isso a gente precisa o quê? A jornada eu só faço de que maneira? Quando eu conheço o Pai, quando eu conheço da sua vontade. Como eu posso conhecer da vontade do Pai? No meu andar uns com os outros, porque vão ter aqueles que vão me ensinar e revelar o Pai, e no conhecimento das Escrituras, que foi o que Ele nos deu. Coisa que os irmãos não tinham no início da igreja, mas nós temos, nós usufruímos disso. Podemos conhecer dessa vontade, mas essa vontade precisa ser traduzida em algo prático na nossa vida. Por isso eu conheço a Deus. À medida que eu vou conhecendo e compreendendo, eu vou crescendo. E isso vai trazer para mim o quê? Fé. Fé que é o que sustenta, porque a própria palavra diz que o justo vive por fé. Como eu alcanço a fé? No conhecimento que eu tenho da palavra de Cristo. Se eu conheço a palavra de Cristo, se eu compreendo, se eu entendo, se eu busco zelosamente por conhecer essa vontade, ela se revela, Ele se revela a mim, Ele me fala e Ele me ensina nessa jornada. Quando eu entendo isso, o que eu parto? Eu junto o conhecimento, junto a fé que vai me levar ao quê? A uma experiência. Paulo fala sobre isso? Fala. Vamos ler lá em Romanos 5:11, diz assim. Romanos 5 fala acerca disso, de 1 a 11, diz assim, olha, aceitos por Deus. Esse é o tópico que fala em Romanos 5. Diz assim, agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com Ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que o sofrimento produzem a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus.
Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando nós ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte de seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegraremos por causa daquilo que Deus fez por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Como a gente chega a esse entendimento? Ele deu alguns passos simples do que aquilo que a gente passa, que é justamente a questão do quê? Dos sofrimentos, das tribulações. Isso vai nos conduzir à paciência, vai conduzir à aprovação, vai conduzir a um processo de conhecimento. Mas por quê? Quando eu sou imaturo, que eu passo pelas dificuldades, eu olho isso normalmente numa perspectiva de que Deus está me punindo. Mas quando eu amadureço e eu entendo, eu vou olhar isso numa perspectiva de quê? De que Deus quer que eu entenda da sua vontade, do seu querer, e que eu preciso entender e compreender. Muitas vezes ele usa isso como um aguilhão, ou seja, como um ferrão, para que a gente possa entender aquilo que ele está falando. Não foi o que aconteceu com Paulo? Resistindo, e Deus, até o ponto de jogá-lo do cavalo, para que ele pudesse entender e compreender. E a gente precisa entender isso. Então eu preciso do conhecimento, o conhecimento me leva à fé, o conhecimento e a fé me leva a um processo de experiências que eu vou passar, mas eu vou olhar isso não numa perspectiva natural, mas numa perspectiva espiritual. E isso vai me conduzir para um processo de amadurecimento. Quando eu entendo isso, essas experiências, eu vou falhar? Vou. Eu vou cair? Vou. Vou tropeçar? Vou. É problema? Não. Mas o que eu preciso? Da perseverança. Por que eu preciso da perseverança? Ou seja, do levantar, do sacudir a poeira e continuar a jornada. Porque eu entendo da vontade de Deus, eu tenho um conhecimento. Porque o compromisso que eu assumi e o compromisso que nós temos que assumir é com o quê? Com a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Que nós amadureçamos. Para quê? Para sermos expressão do seu Filho. Eu cair é problema? Não. O problema é eu ficar parado. Posso? Não. Por quê? Por causa do compromisso e por causa da vontade do Pai. E eu preciso continuar a minha jornada. Por isso eu levanto, continuo perseverando. Quantas vezes eu vou cair? Faz diferença? Nenhuma. O que faz a diferença é quantas vezes eu vou levantar e continuar. E não desistir. Não vou desistir das pessoas. Não vou desistir daquilo que eu tenho que fazer, que eu entendo que seja a vontade de Deus para a minha vida, da vontade dele em mim e através da minha vida, para que ele seja conhecido, para que ele seja revelado ao mundo. Isso vai nos levar ao quê? Não só a revelar Deus, mas ajudar outros a conhecer a Deus, e assim nós vamos amadurecer, com um compromisso. Compromisso com sua vontade e compromisso com as pessoas. Por isso que Paulo fala, quem está disposto a morrer por uma pessoa má? Ninguém. Mas Cristo morreu, porque nós ainda éramos pecadores. O que ele espera de nós, que cresçamos? Que a gente faça a mesma coisa. Entender que o sacrifício que a gente faz em favor uns dos outros, pelo crescimento, pelo amadurecimento, é o mesmo que Cristo fez, para que conheça o Pai. Por que Jesus morreu? Não foi para revelar Deus, não foi para manifestar Deus neste mundo, não foi para revelar Deus àqueles 12, e um deles traiu, e um deles o traiu. Na realidade, todos abandonaram, todos o traíram. Né? Imagina se ele fosse ficar magoado como a gente fica. Nós estávamos enrolados. Mas a questão é que ele conhecia o Pai, ele conhecia da vontade do Pai. O
que Jesus quer, o que o Senhor quer, o que o Pai quer para nós. Que a gente conheça da sua vontade e entende que nós não agimos e nem fazemos as coisas pelas ações e reações das pessoas, mas nós fazemos por causa da vontade do Pai. E por causa dessa vontade nós nos comprometemos. Nós podemos até abrir mão de coisas que a gente gostaria de fazer, por causa da vontade do Pai, porque isso vai influenciar a vida dos outros. E é nessa jornada que a gente tem que caminhar. Por isso a nossa esperança está fundamentada em quê? No amor de Deus. Nós devemos guiar toda a nossa vida, todas as nossas ações no amor dele, no amor que ele revelou. Assim como Paulo falou. Se a gente entende essas coisas, a gente compreende, a gente começa a repensar o que nós estamos fazendo e a maneira como nós estamos vivendo. Isso implica em quê? Imagina, se nós temos que amadurecer, a gente faz isso sozinho? Não. Nós podemos só nos preocupar com o nosso amadurecimento? Não. Porque se eu fizer dessa maneira, o que eu estou pensando? De forma natural. Por que eu tenho que me preocupar com o amadurecimento do outro? Por que a família, os nossos relacionamentos em casa, traduzem a igreja? Por causa disso. Porque ali é o lugar que a gente mais vai aprender. E outro, é o lugar onde a gente é mais transparente. Porque não dá para esconder, não dá para negar aquilo que nós somos, com todos os nossos defeitos e falhas. Mas existe um compromisso na relação. Na família é a mesma coisa. Nós temos que nos comprometer. Comprometer com a relação, comprometer uns com os outros pelo crescimento, amadurecimento, para que a gente possa desempenhar o nosso papel neste mundo. A gente precisa entender isso, a gente precisa crescer e amadurecer para que a vontade de Deus se cumpra. Por isso a gente não faz isso sozinho. Não. A gente só faz isso através da igreja, da família, da comunhão, do andar junto, mas não é uma questão de fazer festas juntos, mas entender que o compromisso do andar juntos vai além de eventos, vai além de festas, vai além de momentos agradáveis, mas é aonde a pedra tem que tocar uma na outra para que efetivamente o processo de Deus aconteça. Nas nossas diferenças, na nossa muitas vezes falta de entendimento do outro. Mas que a gente tem que aprender a agir e reagir, não segundo o que pensamos, mas segundo aquilo que Cristo fez, o modelo que Ele deixou, e a gente tem. Um modelo e exemplo suficiente. Mesmo que ninguém faça. Eu faço, não porque os outros estão fazendo ou não, mas porque é a vontade do Pai, e nós precisamos despertar, iluminar, trazer entendimento, para que o outro também se comprometa com essa vontade. Esse é o nosso papel e essa é a vontade de Deus. Amém? Que a gente possa entender isso, compreender essas coisas e buscar essa vontade do Pai. Parte do nosso compromisso pessoal. De nenhuma outra maneira. Amém? Que o Senhor os conduza, que a gente possa pensar sobre isso. Não deixe de fazer a leitura, não deixe de conhecer as Escrituras, não deixe de se comprometer com a vontade do Pai e, principalmente, aprender a comprometer uns com os outros. Pelo crescimento. Você não precisa comprometer com o crescimento de todos, mas começar com um. Ele não quer? Busca outro. Vai lá, vai fazer essa jornada de responsabilidade. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos ter um tempo de oração, que já passamos do horário. Feche os teus olhos. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos por tua bondade, agradecemos pelo teu operar. Nós precisamos de discernimento, precisamos de entendimento em cada situação. Muitas vezes agimos de forma natural, pensamos de forma natural, mas a gente quer crescer, Senhor, quer amadurecer, quer fazer a tua vontade, ser expressão da tua vontade. Por isso nos conduza em sabedoria, nos conduza no discernimento, no entendimento. Abra, Senhor, o nosso entendimento, para que a gente possa fazer como Cristo, uma oferta das nossas vidas em favor do corpo, da igreja, da família e principalmente em favor do mundo, para que o mundo o conheça. Nós
nos colocamos na tua presença, nós oramos a ti, nós achegamos, Senhor, com pedidos que muitas vezes são irracionais. Mas sabemos que a tua vontade o Senhor se cumpre e o Senhor nos conduz nessa jornada. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, por esse tempo que temos vivido, e nós somos gratos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.